A gente observa até hoje mesmo com a forma de como o PT, dentro do aspecto geral, não mobiliza mais as massas, né? A gente não vê, por exemplo, essas grandes manifestações de rua em que a gente tem tocado pelo partido, que é feito esse processo de chamada. Por quê? Porque é um partido da ordem. É um partido que se tornou um partido da ordem, né? Não é à toa que setores da burguesia brasileira gostam muito, né? Até no 1º de maio, o presidente Lula reclamou com a organização da festa do 1º de maio em São Paulo, onde a participação foi ínfima, muito pequena. Muito pequena. Minúscula, né? O que surpreendeu quando a gente lembra de grandes manifestações comandadas pelos sindicatos aqui no Brasil, que levavam muita gente para a comemoração do 1º de maio. E aí a questão é essa, né? O que fez com que a gente chegasse a esse ponto, né? Em que a gente olha para um 1º de maio, que é celebrado como se fosse uma festa particular, né? Porque tem toda essa coisa meio praça de alimentação, sabe? Essa coisa meio festa mesmo, assim, esquecendo do caráter político daquilo, e um número muito pequeno de pessoas, né? Por quê? Porque a classe trabalhadora não enxerga nesse programa uma via para sua... que represente ela, que atenda às suas expectativas, né? Que faça com que ela se mobilize. Não é à toa que a classe trabalhadora brasileira, há 6 anos atrás, votou em alguém, né, majoritariamente, que dizia que mudaria tudo que está aí. Né? Ainda que a gente saiba que o projeto desse tudo que está aí é um projeto de aprofundamento, de continuidade, da exploração da classe trabalhadora e da destruição em vários aspectos, em várias dimensões, por que as pessoas se sentiram mobilizadas por isso? Porque já há muito tempo, a esquerda hegemônica, o movimento da esquerda hegemônica, né, dominante, que domina o senso comum de esquerda no Brasil, desistiu de disputar a classe trabalhadora. Desistiu porque aí você firma os acordos na ordem institucional, você firma os acordos de cima para baixo, porque é o que tem, né? Porque é a estratégia. E o resultado está aí. Né? O resultado está aí. Um governo que já anunciou, não sei se foi hoje ou ontem, corte de 26 bilhões de reais por orçamento de 2025. A decisão foi ontem, anunciado ontem, publicamente, está divulgado em todas as agências hoje. 25 bilhões, 25, tantos bilhões de reais de corte. Então, agora, este conformismo a que você se refere ajuda a explicar por que a direita e a extrema-direita passaram a utilizar melhor as redes sociais e a esquerda ficou encalacrada nos últimos anos? Eu acho que sim. Eu acho que esse conformismo ele está num certo lugar de adestramento dos movimentos. E eu sinto que uma parte considerável desses grupos que estavam mais à esquerda num primeiro momento, né, alguns anos atrás, viam a internet com um olhar de desdém, né, com um olhar de menosprezo. Sobretudo porque, e aí é uma tese assim que é meio, tirei da minha cabeça a minha opinião, porque tipo, eu vejo assim que a esquerda durante muito tempo esteve enclausurada na universidade. Enclausurada no sentido, não de que a universidade seja uma coisa ruim, mas a universidade brasileira, né, a universidade pública brasileira, ela é um castelo. Ela é uma instituição que é murada, né? A gente viu um processo de ascenso, de adentramento das pessoas nas instituições, mas, ao mesmo tempo, esses grupos que estão presentes nas universidades, né, politicamente, ficaram presentes nas universidades com muita pouca atuação na luta de classes fora desses espaços. E aí eu acho que uma parte considerável desses grandes representantes, né, desses grandes teóricos e tal, sempre olhou para a internet com esse olhar de desdém, né? A internet é o discurso raso, é o discurso que é falido, é aquilo que não tem importância, que não tem, né, aquele senso de legitimidade acadêmico. E aí, a gente até tem algumas iniciativas individuais, né, de pessoas que faziam conteúdo num período ali muito longínquo e tal, mas totalmente minoritários, né? Eu fui ver outro dia... O canal do Bolsonaro no YouTube existe desde 2009. 2009. Então, assim, há muito tempo se via a utilização dessa ferramenta como potencial. E não é à toa que ela foi utilizada, né, no próprio caso da Cambridge Analytica, por exemplo, né, que se viu como o poder do manuseio das redes, como o poder do controle dos dados, influencia processos eleitorais, como influenciou aqui no Brasil também. Sabe? Então, eu acho que tem uma relação direta, sim. E eu acho que agora a gente está
É isso, correndo atrás Isso do tempo ajudou, perdido, né? isso ajudou a fazer com que o discurso da direita fizesse mais sentido para muita gente? Eu fizesse mais sucesso? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Fizesse mais sucesso porque você está habituado a um certo espaço, né? Para você aprender a escrever num jornal ou apresentar um programa de TV, você não aprende da noite para o dia. Você vai, ao longo do tempo, tendo uma experiência e vai acumulando experiência com aquilo. Então eu acho que esse tempo em que a direita se utilizou dessas ferramentas dessa maneira, deu a eles essa expertise, né? Em primeiro lugar, de uma certa maneira. Em segundo lugar, a gente tem financiamento. Né? É isso, financiamento. Tipo, o Facebook, né? A Meta, enfim, essas empresas que fazem as Big Techs, elas são, acima de tudo, empresas. Elas estão preocupadas com a sua lucratividade. Elas estão preocupadas com o que elas podem tirar de dinheiro. Mas não estão nem um pouco preocupados com a condição da população, ou se é direita ou esquerda quem está falando, se é centro, o que é. Não, eles até têm uma preocupação de que o grupo que esteja ali possa lhes garantir o maior volume de dinheiro de controle possível. Pô, lembro até hoje do julgamento do Mark Zuckerberg, lá na questão da Cambridge Analytica, que ele todo ensaboado, né? Falando, não, veja bem, o usuário sabe, não sei o quê. Meio que tentando jogar a responsabilidade no usuário e tirar das costas dele porque, né, tadinho, ele é só um empresário, né? E porque, na verdade, aí ele fala que a responsabilidade é de quem está usando a rede e não dele que está direcionando as coisas, né? Não da empresa, que não tem nada a ver e tal. Só que quando você tem, você vê o próprio PCBR, né? Quando os perfis do partido, né, a gente tem hoje células em várias cidades, tal, é um partido que está começando seu processo de nacionalização. Quando a gente criava e ia seguir lá a página de alguma célula de alguma cidade, aparecia o aviso do Instagram. Você tem certeza que quer seguir essa organização? Tem o print disso, de vários. Mas aí você vê qual que é a dificuldade que a plataforma tem para derrubar um conteúdo que possa estar sendo veiculado, que possa estar sendo ali muito expandido por via financiamento, e você não consegue falar com ninguém. Você não consegue deletar, você não consegue denunciar, demora muito para alguma coisa acontecer. Né? Eu acho que essas coisas não são coincidência. Né? Eu acho que seria muito pueril, talvez muito... Enfim, né? Seria, acho que, muito inocente achar que essas coisas... Nossa, toda vez, né? Toda vez. É mais um caso isolado. Acontece o caso. Não, é mais um... Esse é, sei lá, né? O caso isolado número 588, né? Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.